desculpa para vocês. Eu só Sim, tinha duas professor. reuniões às 17h30 e uma atrasou e eu tive que dar satisfação para o povo. É um desespero, mas estamos aí. Boa noite para todos vocês. Oi, Séfora, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, Tércio. Tudo bem, e você? Bem, bem, agora bem. Ainda bem que você me salvou aqui, porque do jeito que eu estava aqui, já ia até esquecer da nossa reunião hoje. Normal. Então, tá bom. Então, que bom que você chegou. Estamos todos por aí? Estamos todos e todas por aí, né? Então, gostaria de saudar, então, a todos e todas que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando nesse momento, agradecendo também o tempo disponível de todos dos convidados, né, professor Tércio, professora Joseli, professor Serri e eu. Então, hoje nós estamos aqui nessa live para nós dialogarmos, conversar um pouquinho sobre a educação pública, gratuita, laica, de qualidade, no nosso município, porque estamos num momento de eleições. É um momento muito sério, é um momento em que nós temos que ter muita consciência do nosso voto. Já temos visto no nosso país as consequências do voto, né? Então, hoje nós estamos aqui com a professora Joseli, é a nossa candidata do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil, uma pessoa que se indignou com todas as questões, né, negativas que vêm aí em função não só da educação, como todos os serviços públicos do Estado do Paraná e no país. Nós somos um grupo de apoio da professora Joseli, candidata a vereadora, e ela é uma pessoa que tem mais de 30 anos de carreira na educação, é uma pessoa que formou muitos professores e professoras, é envolvida com as possibilidades que nós temos em mãos da educação pública para todos e todas, para os jovens principalmente, né, que ingressam na universidade. A professora Joseli trabalha, professora doutora, na área que ela atua, né, na área de geografia, acho que tem 4 pós-doc, e é uma pessoa extremamente capaz de fazer esse debate, de assumir compromissos, e o nosso debate ele vai girar em torno, nossa conversa, o debate hoje, vai girar em torno da plataforma da Jornada da Educação Pública do Paraná, onde a APP Sindicato organizou e tivemos a prática da jornada. A primeira etapa foi a Jornada Estadual da Educação, debatendo, dialogando, refletindo sobre todos os problemas que nós estamos enfrentando hoje. E a segunda etapa, a segunda etapa foi na jornada das escolas municipais de todo o estado do Paraná. Então, nós tivemos um trabalho, reflexões, diálogo com o pé no chão, com o pé do chão da escola, que é o que realmente nos leva a fazer a prática do ensino-aprendizagem concretamente, fisicamente. Porém, o nosso cenário mudou. O cenário que nós vivemos hoje na educação é um cenário muito diferente. É uma situação totalmente esporádica, totalmente diferente daquilo que nós sempre vivemos por conta desta pandemia. Então, esta pandemia ela tem dois lados, ou vários lados, né? Mas nós vamos focar na questão política do que afeta a educação pública do estado do Paraná e nos municípios, né? Nesse momento, na conjuntura atual. Também, a professora Joseli, como ela é candidata a vereadora, é uma pessoa que está totalmente comprometida com todas essas pautas, né? Inclusive a educação pública. Nós também temos que refletir e repensar nessa plataforma da Jornada da Educação, que nos traz propostas para a formação de professores e como será a educação pública no estado do Paraná e no município Ponta Grossa pós-Covid. Não sabemos, na verdade, se voltaremos ainda esse ano, vai depender da vontade, das questões políticas aí
dessa conjuntura, nesse contexto agora, né, do imediato, mas nós precisamos também refletir, planejar e pensar no ano letivo 2020, 2021, no pós-pandemia. Quais são as nossas estruturas, o que temos, o que teremos, e o compromisso que a professora Joseli terá, enquanto vereadora, né, para assumir e fazer acontecer aquilo que nós temos nessa plataforma, que nós, enquanto APP Sindicato, nós temos feito esse debate, porque a nossa maior bandeira de luta nesse momento é a educação pública, laica, de qualidade, inclusiva, uma educação que a escola acolha a todos e todas, porque o meio social do nosso jovem adolescente é a escola, e ali a troca de conhecimento, a vivência que o nosso estudante, que a nossa criança, o nosso adolescente tem comigo, com a professora Joseli, com o professor Tércio, com o professor Serri, o dia a dia da escola é que constrói a personalidade, o caráter, a troca de experiência entre professores, professora e as estudantes e estudantes é que faz com que a gente tenha essa vontade de transformar a sociedade numa sociedade justa, igualitária para todos. Então, gostaria muito de saudar todos e todas que estão presentes nesse momento, nos assistindo, ouvindo, e também, assim, o chat vai estar aberto para as pessoas que quiserem interagir com a gente. Teremos um bom tempo nessa live, até para contribuir, quem esteja assistindo, para fazer uma contribuição, um questionamento. Estaremos aqui, então, à disposição de vocês, delas e deles, né, que estão nos assistindo. Mães, pais, estudantes, professores e professoras, dos vários níveis de educação. Então, estamos aqui. Muito, muito obrigado, já agradecendo antecipadamente a todos e todas. E passamos, então, agora para a professora Joseli fazer o seu cumprimento, a sua saudação. Boa noite. Séfora, obrigada por você estar coordenando esse momento. Tércio, Serri, pessoas que eu estou, assim, com bastante emoção de estar aqui junto com você. Professora Joseli. Oi. O microfone não está funcionando? Eu estou te ouvindo. Tá? Eu estou ouvindo bem. Então, vamos fazer assim. Então, você também... então, vou apresentar as pessoas. Para lá. O professor Tércio, ele é presidente da PP Sindicato Ponta Grossa. Também é comprometido com esse propósito da educação pública. Está presidente, né, da PP Sindicato. Está chegando de uma outra reunião com muito debate, muito diálogo. Cansado, né? Cansado e atrasado, mas é essa a nossa vida de professores e professoras. Então, o Tércio faz uma saudação, então, e aí depois nós vemos aí, passamos a fala para a professora Joseli. Bem-vindo, Tércio, né? Vamos lá, fica à vontade. Então, meu boa noite também, né? A Séfora, nossa mediadora, a quem eu agradeço a oportunidade, a professora Joseli, dizer para você, na verdade, que nós ficamos extremamente felizes, primeiramente, né, por você estar pensando, né, naquilo que podemos buscar e fazer para melhorar a nossa educação hoje, como um todo. Acho que isso é importante. Nós precisamos de representatividade. O outro ponto, por você ser mulher, eu acho que nós precisamos também, dentro dessa sociedade machista da qual nós fazemos parte, fomos educados, inclusive, de uma maneira diferente, começando dentro da nossa própria casa, muitas vezes, mas que nós precisamos fazer a nossa parte de maneira muito, né, aberta, para que a gente possa, de fato, fazer com que a educação possa cumprir o seu papel. E o meu boa noite ao professor Serve também, né, dizer que é um prazer, de repente, estar te conhecendo assim, né, através do vídeo, mas, ao mesmo tempo, pensamos nós que teremos outras oportunidades de estarmos, né, fazendo a diferença juntos. Bom, eu gostaria, a Séfora já me apresentou, então estamos à frente da entidade sindical, a nossa APP, né, um dos principais sindicatos do estado do Paraná, sindicato esse que tem feito a luta
e a defesa da educação pública de qualidade. Ao mesmo tempo, dizer para vocês que quando nós falamos em fazer a defesa da educação pública de qualidade, né, nós lutamos para que a valorização do profissional, né, da educação seja, de fato, né, algo que venha acontecer nesse mundo real. Então, estamos felizes nesse primeiro momento, né, por vivenciar, né, esse momento e, ao mesmo tempo, dizer a vocês que vivemos um momento educacional de muita luta, de muita resistência dentro do nosso país. Nós não temos tido vida fácil nos últimos 5 anos, 6 anos para cá. Estamos lutando pela valorização do profissional da escola pública, mas estamos lutando, acima de tudo, para a manutenção dos nossos direitos trabalhistas. Eu acho que isso realmente é essencial para todos nós. Fazer a resistência, mas fazer a resistência de forma que nós possamos, de fato, progredir dentro daquilo que nós entendemos por luta, por resistência, por direitos, por conquistas, né, de mais e mais espaço dentro dessa sociedade extremamente antidemocrática que nós temos vivenciado nos últimos anos, né, para não dizer nos últimos 2 anos para cá. Então, a educação tem sofrido vários ataques, seja a educação básica, seja a educação dentro das nossas universidades, e seja também a educação como um todo, né? Todos os dias estamos aí percebendo as atrocidades cometidas por um governo, né? Para não dizer desgoverno, né, Séfora? Que talvez seria o que mais combinaria com esse indivíduo que desgoverno, um barco, né? Porque a gente sabe perfeitamente que nós precisamos fazer a diferença. E aí vem essa questão de termos um momento eleitoral. Eu acho que nossa classe trabalhadora precisa compreender isso, compreender que nós que estamos na educação, mas independente da educação, todos os trabalhadores e trabalhadoras têm que entender que eles também têm lado, né? E isso me alegra muito, em sabermos que nós temos aí dentro da universidade a professora Jusceli, que vai estar, né, digamos, colocando seu nome à disposição. É mais uma opção para a classe educacional, para a nossa categoria como um todo, e nós precisamos ter representatividade no Poder Legislativo. Então, desde já, os meus sinceros agradecimentos, né, a cada um de vocês, e vamos, né, de certa maneira, buscar fazer a diferença, sim, fazendo aquilo que nós temos feito nos últimos anos. Lutar, resistir, para que possamos progredir. Acho que é isso, Séfora. Exatamente isso, Tércio. Resistência sempre, né? Resistência, porque nós estamos aí vivendo num mundo, uma sociedade capitalista, onde o lucro está acima da vida. Mas nós, enquanto educadores, formadores de pessoas e seres humanos, temos uma responsabilidade muito grande e vamos continuar na resistência para formar os nossos jovens. O professor Serri está presente aqui, vai fazer uma fala. Seja bem-vindo, professor Serri, professor da universidade, também apoiador da professora Jusceli, e vai dar uma falinha para nós. Boa noite, professor Serri, como o senhor está? Tudo bem? Tudo bom, Séfora, tudo bom, Tércio, tudo bom, Jusceli? É um grande prazer estar aqui. E queria dizer para vocês o seguinte, né? Quando a gente coloca essa estrelinha aqui, olha, é carga rápida, a gente se anima. Então, acho que é isso aí, gente, é botar a estrela no peito e ir para a luta. Já faço a intervenção já, ou a gente está fazendo a rodada de apresentação ainda? Séfora. Não estou ouvindo vocês, pessoal. Nós estamos te ouvindo, Sérgio. Eu acho que você já deve fazer a tua intervenção. A minha questão é que a gente ia fazer só um olá, uma boa noite. Então, vamos lá, gente. Desculpe porque eu entendi mal aí.
Eu queria começar com uma citação de um pedagogo americano que é discípulo, né, do Paulo Freire, que é o Michael Apple, e ele diz assim, que nós precisamos tornar o político mais pedagógico e o pedagógico mais político. Eu acho que Só um instantinho, que nós estamos com um probleminha de audição. Vamos lá, vamos ver se resolvemos esse probleminha. Você está ouvindo o CR, Tércio? Sim. Eu que não estou ouvindo. E o problema acho que é contigo, Séfora. Tudo bem? Ah, tá. Pode ser tua conexão. Bom, eu vou indo. Qualquer coisa vocês me dão um sinal aí. Gente, acho que assim, pensando, né, no que pode ser a ação de um mandato na Câmara Municipal de Ponta Grossa, voltada à educação, eu queria trazer algumas ideias, né, para a gente pensar junto, para a gente ir conversando. E eu acho que a primeira delas, pensando a partir da Universidade Estadual de Ponta Grossa, é a reivindicação que os professores de espanhol da UEPG estão fazendo, né, que a Lei 11.659 de 2014 ela seja aplicada efetivamente pelo governo municipal. Então, isso já foi apresentado, né, para o professor Edson, que é o nosso candidato a prefeito, ele já se comprometeu com essa demanda, né, da inserção progressiva do espanhol nas escolas municipais, que é uma coisa muito importante, né? Se for pensar a posição ética do Paraná, né, no que se refere à exportação, no que se refere ao contato aí com a Argentina, com o Paraguai, é fundamental. E também para formar, né, uma visão mais internacionalista, mais solidária, que a língua traz isso junto, né, com a nossa formação. Eu acho que quando a gente pensa no professor, na professora, o correto é falar professora, né, porque é a ampla maioria do pessoal da rede municipal, nós estamos falando de um pessoal que é muito comprometido e que tem bastante qualificação. Nas nossas pesquisas, a gente tem percebido que a quantidade de professoras que já têm curso superior, que têm especialização, ela é bastante grande. Entretanto, a gente teve uma opção do atual governo de fazer um plano de carreira que abriu a possibilidade para que as professoras formadas no ensino médio, nos cursos de formação de professores, né, o que a gente chamava antigamente do curso de magistério, que elas também possam prestar o concurso e também possam ingressar. Então, essa posição, ela tem os seus argumentos favoráveis, né, é uma valorização desse trabalho das professoras do magistério. Eu acho que tem aí, portanto, um argumento a favor que é bastante forte, que é bastante defensável, mas a gente também tem o espírito da lei, né, da LDB, da legislação de um modo geral, que vai dizer, que vai orientar o nosso país para que os professores tenham curso superior. Então, pensando assim em termos de atuação na Câmara, em termos de colaboração com a Prefeitura, né, tanto na condição de que o Edson seja nosso próximo prefeito, ou que seja outra pessoa, o prefeito ou a prefeita de Ponta Grossa, a atuação na Câmara da Joseli vai ser muito importante nesse trabalho de dar apoio para essas professoras da rede municipal, para que elas possam ir complementando progressivamente a sua formação, como a gente vai ter, né, a partir dessa legislação, uma quantidade importante de professoras que entram com o ensino médio, é muito importante que o mandato defenda condições, não só, olha, é bom que vocês façam, mas defenda condições para que as professoras tenham ali, né, alívio na carga horária, tenham uma contrapartida financeira para fazer o seu curso superior, e as que já têm o curso superior, para que elas possam fazer também a sua especialização, o seu mestrado, o seu doutorado. Eu acho que é isso que a gente espera, né, de uma equipe que é muito boa, de professores que são muito comprometidas e que precisam aí também de apoio para que elas possam avançar cada vez mais. Isso eu acho que é muito significativo. Tem uma outra demanda que eu acho que a gente tem que pensar quando a gente pensa em formação de professores para a rede municipal, que é uma das pedras de toque da candidatura da Joseli e do mandato, né? E isso envolve a necessidade de pensar numa formação constante, não só no sentido de fazer cursos, né, graduação, mestrado, doutorado, mas também de cursos pequenos, de encontros pequenos, de seminários, de conversas, de rodas de conversa, que orientem as professoras e os professores para algumas questões que são fundamentais. Mas aí a gente pensa assim, temos que pensar nessa formação para o pessoal do quadro, que já está atuando no magistério municipal,
nas futuras professoras, então a gente tem que pensar no ensino superior em todas as instituições de Ponta Grossa que oferecem o curso de pedagogia e em todas as escolas que oferecem o curso de formação de professoras, né? E também nos funcionários das escolas. Muitas vezes as pessoas esquecem esse personagem fundamental na escola, que é o funcionário, que é o pessoal da secretaria, o pessoal da merenda, o pessoal da limpeza, que também tem um papel educativo que é fundamental nas escolas municipais também. Esses minicursos, esses eventos, essas atividades complementares, elas podem ser feitas, né, elas devem ser feitas, pensando assim na linha, né, do mandato, da candidatura a Joseli, em orientações para combater os preconceitos. Nós temos aí, nós sabemos, né, os estudos da Joseli mostram, e os estudos de vários outros pesquisadores mostram, que o lugar em que acontece muito fortemente o exercício do preconceito é lá na escola quando a criança é pequena. Então, o professor tem que estar preparado, a professora tem que estar preparada, né, orientada para como agir quando esse tipo de coisa aparece. Preconceito contra a religião dos outros, então se fala muito aí em cristofobia, mas eu não vejo ninguém tendo dificuldade de ser cristão no Brasil. Agora, eu vejo sim dificuldade das pessoas poderem exercer a sua religião afro-brasileira. Eu vejo dificuldade das pessoas exercerem, né, a religião islâmica. Eu vejo dificuldade do judaísmo. Quer dizer, existem preconceitos muito mais fortes contra essas religiões que têm que ser combatidos e que nós temos que colaborar com o professor e a professora e prepará-lo para essa situação. Os preconceitos de gênero, que começam lá na escola, né, com as crianças menorzinhas ainda. O preconceito de raça. E, principalmente, a prevenção educativa dos abusos, né? Do abuso sexual, da violência, enfim, infelizmente, dos abusos que as crianças sofrem. Os conselhos tutelares o Conselho Tutelar tem um papel fundamental nisso, mas ele já é uma ação posterior, é uma ação que acontece a partir de uma denúncia, a partir de uma situação que já aconteceu. Então, esse trabalho de formação junto às escolas, junto às professoras, é fundamental para que se possa fazer uma prevenção, né, tanto do preconceito quanto dos abusos. Eu acho que isso pode ser, é lógico, muitas outras coisas podem ser pensadas, mas isso seria uma grande contribuição que o mandato pode dar, que a candidatura pode dar, que o grupo que está articulado em torno dessa ideia pode dar para a formação continuada, por formação inicial e para a formação continuada das professoras da rede municipal. Basicamente é isso, pessoal. Ok, eu caí, mas já levantei. Foi rapidinho, que ele cai e já levanta, né? Então, é isso, né, professor Serri? Nós acreditamos que ainda nesse último governo, nos últimos governos, houve uma separação entre professores, funcionários, né? E a concepção de que todos educam, tanto a nível nas escolas fundamental e média, assim como na universidade. Há uma separação, mas nós temos esse pleno entendimento, né? Que todas as pessoas que fazem parte do coletivo da escola, todas elas educam. E essa capacitação, a formação dos funcionários enquanto educadores, retomar essa valorização desses educadores, né? Os educadores dos corredores, o do lanche, o do banheiro, o da entrada na escola. Então, é fundamental a união entre as IES e a formação de professores e estudantes, fazer essa ponte, né, de formação para preparar todos e todas, e a conscientização de que os nossos funcionários e funcionárias da escola educam, em alguns momentos mais do que nós, porque eles estão ali, né, no lanche, no corredor, no banheiro, e quando nós entramos na sala de aula já está tudo certo, está tudo bonitinho, mas quem teve que enfrentar os furacões, né, nos corredores da escola foram elas e eles. Ok, então agora nós teremos a presença, a fala da professora Joseli, nossa candidata vereadora, uma imensa responsabilidade de assumir o mandato em 2021, porque será num contexto, eu não digo anormal, porque a vida ela tem um ciclo normal, mas novo,
né, com enfrentamentos, com outros compromissos, responsabilidades muito maiores do que se nós não tivéssemos uma pandemia aí. Mas a professora Joseli tem muito a nos falar, é uma pessoa extremamente comprometida, responsável, até porque é uma heroína, né? Porque manter uma candidatura nesse momento é só para mulheres muito fortes como a Joseli, para continuar, né, e tocar esse momento aí, nesse momento tão diferente, né, dessas eleições, e que também todos nós temos os nossos problemas, nossas famílias, mas ela está preparadíssima para enfrentar e assumir esse mandato com muita força e garra em defesa da educação, dos trabalhadores e trabalhadoras e de todo o serviço público na cidade de Ponta Grossa. Diz aí, Joseli. Diz aí, né? 13.500, meu nome é Joseli, né? Aí, Joseli, diz aí, esse é o nosso jingle. Diz aí, Joseli, 13.500, diz aí. Então, agora eu vou repetir o meu boa noite, né? Que eu acho que houve uma interrupção no som. Então, repito meu boa noite, a minha felicidade de estar aqui com a Séfora, que está mediando essa conversa, né? O Tércio da PP, o Serri, que é um amigo na formação dos professores da UEPG há anos, né? Ele na história, eu na geografia. E queria dizer, assim, que eu sou afiliada à PP Sindicato também há muitos anos. Eu sou uma afiliada porque eu entendo que quando a gente trabalha pela educação pública, nós precisamos também nos organizar politicamente, como o Serri falou. Trabalhar pela educação pública significa não apenas trabalhar pela classe dos professores, o que é super importante, o sindicato tem que fazer esse papel, e eu acredito no papel do sindicato pela luta pelos direitos, né, dos trabalhadores da educação, mas também nós estamos lutando, quando estamos defendendo a educação pública, nós estamos lutando por todos os trabalhadores e trabalhadoras desse país que vêm na escola pública a esperança de ver o seu filho bem formado, a esperança de se ver o seu filho entrando numa universidade e mudando a sua condição social. A escola, ela eu costumo dizer, é como se fosse um mini planetinha, né? Um planeta bem pequenininho, porque a escola, ela tem uma diversidade imensa, né? De pessoas que, dentro daquele espaço geográfico, né? Que são os muros e o prédio da escola, nós temos inúmeros feixes de relações que entram em consonância e que vão produzir algo, né? E aí estão os professores, as professoras, alunos, funcionários, que vêm de distintas classes de renda, de distintas orientações sexuais, de distintos gêneros, de distintas religiões, e toda essa diversidade, ela vai se encontrar na escola. Então, a escola, ela é um espaço muito complexo, e por ser um espaço muito complexo, esse espaço tem que ser pensado politicamente, tanto dentro dos muros da escola, como também como que nós vamos fazer com que essa escola funcione socialmente, para que a gente possa fazer da escola um elemento de promoção de saúde, de respeito, de aprendizado e de desenvolvimento local. Eu penso que trabalhar no campo da política pela educação é um pouco extrapolar aquilo que nós já temos feito durante 30 anos dentro da universidade com muita dedicação. Nós reconhecemos dentro da universidade a importância dos cursos de licenciatura. Os cursos de licenciatura são os cursos que têm maior número de alunos, mas que, quando nós percebemos que chega no final das carreiras, quando nós fazemos um levantamento daqueles alunos que realmente vão seguir a carreira de professores, nós sentimos um desestímulo de muitos alunos que graduam na licenciatura
e quando chega na hora de fazer o estágio, enfrentar a sala de aula, eles têm uma postura temerosa. E essa postura temerosa é pela perspectiva de uma carreira que vem sendo desvalorizada, não apenas socialmente, mas também pela classe política, mas também porque a escola, ela recebe todos os impactos que as relações sociais da sociedade brasileira também se estabelece. Então, quando nós temos, por exemplo, escolas encravadas em áreas onde nós temos problemas com tráfico de drogas, os professores também vão ter que frequentar esses espaços, e esses professores começam a ter medo. Quando a violência começa a rondar a escola, isso também afeta os professores. Então, a escola passa a ser um espaço onde muitos professores passam também a ser temerosos nessa atuação profissional. O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos entender que a escola, ela é um espaço onde nós temos que atuar tanto na formação dos alunos, né, nos preocupando com essa formação, mas também entender que essa escola tem um papel social mais importante do que o aprendizado em si, mas também na condição de ser potência de transformação da nossa sociedade. Eu acho que a escola pública, ela é um dos espaços, um dos últimos espaços de resistência, inclusive porque os professores representam uma classe trabalhadora que ainda resiste à desmobilização das suas organizações sindicais. Não é? Muitas classes trabalhadoras viram os seus sindicatos entrarem em colapso. Muitas classes trabalhadoras, hoje, pela flexibilização do trabalho, tiveram um impacto na sua organização e, portanto, sem organização, temos menos conquistas de direitos. Os professores, essa classe maravilhosa de professores e professoras que ainda resistem, tem uma das melhores organizações políticas, que são os sindicatos que ainda resistem, são sindicatos fortes. E, na minha opinião, é a fortaleza dos professores que entendem o seu espaço, entendem a importância do seu papel, não só dentro do chão da escola, desempenhando bem as suas disciplinas, mas seu papel como promotor de uma sociedade diferente daquela que nós temos visto. E é essa força que esses professores conseguem mostrar dentro das suas organizações sindicais. E, para mim, boa parte do ataque violento que nós temos tido da classe política conservadora sobre os professores está justamente porque eles conseguem reconhecer a capacidade que os professores têm de organização e a capacidade que os professores têm de enfrentamento, porque eles sabem pelo que eles estão lutando. Então, o que eu quero dizer é que a plataforma a qual a Séfora que colocou no início da fala dela, essa plataforma é uma plataforma que eu vou defender, não só se eu, por acaso, for eleita, mas eu já defendo como sendo uma sindicalista também junto com vocês, porque eu sou a PP, porque eu sou sindicalizada, o Sindicato dos Professores da UEPG, e também sindicalizada no Sindicato dos Funcionários da UEPG, ou seja, eu sou super sindicalizada, porque eu acredito que é só com a organização que nós conseguimos lutar pelos nossos direitos. E essa força bruta, avassaladora, que às vezes faz com que nós tenhamos aquela sensação de manhã, de não querer levantar da cama para enfrentar uma sala de aula,
é porque nós estamos sendo muito atacados, e nós estamos sendo atacados porque nós somos fortes. Porque se nós não fôssemos fortes, esse ataque não seria tão violento como está sendo feito. E esse, repito, a classe dos professores, acho que é o último reduto de sindicatos fortes e organizados, que nós não podemos deixar morrer. Então, eu gostaria de dizer que eu vou defender essa plataforma, estando eleita ou não eleita, essa plataforma já é minha. E aí, eu queria dizer que eu assino aqui o meu compromisso com a APP, sindicato, e que vou estar do lado de vocês de uma forma muito corajosa, porque eu acredito na educação e acredito na capacidade transformadora da educação. E eu não sei se dá tempo de eu contar uma história que o meu filho vai me matar. Dá sim, pode contar, Joseli. Dá tempo. Eu gostaria de falar da importância dos professores na educação infantil. O meu filho Vinícius, ele foi, na educação infantil, ele teve uma professora que era da Escola Autonomia. Essa Escola Autonomia, ela era uma escola, claro, isso já há 30 anos atrás, né? Era uma escola que era inspirada na filosofia de Paulo Freire. Aliás, um dia, esse meu filho, que começou a ir para a escola muito cedo, porque filho de professor vai para a escola cedo, porque a mãe precisa trabalhar. Vai, 6 meses nós tacamos na escola, porque fazer o quê, né, Joseli? E aí, esse meu filho, um dia chegou em casa e falou, hoje a gente teve pouca aula, a gente ficou conversando muito tempo com o velhinho. E eu disse, velhinho? Que velhinho, meu filho? O tal de Paulo Freire. E essa escola, ele visitava essa escola, porque ele fazia como que uma espécie de um monitoramento do projeto pedagógico da escola. Essa professora de educação infantil conseguiu detectar no meu filho, na educação infantil, pela qualidade do preparo dessa professora, ela conseguiu detectar no meu filho a capacidade de ir ou não para uma outra série. E ela me disse, ela disse, olha, eu tenho estudado o comportamento do Vinícius e pela minha experiência, meu estudo, eu vou te pedir que nós possamos segurar o Vinícius mais um ano nessa série, porque ele vai se despertar. E essa professora virou para mim e disse assim, o seu filho ele não é atrasado, ele só não teve ainda o despertar que eu sei que ele vai ter. E eu confiei nessa professora, bem preparada, muito bem remunerada, uma professora muito respeitada. E eu acreditei nela. E o meu filho, ele se transformou numa das pessoas de maior sucesso profissional da área dele hoje. Né? O meu filho, ele teve um sucesso profissional muito precoce, né? Com 26 anos já havia passado em vários concursos da área jurídica do Paraná, hoje trabalha em Curitiba, e foi essa professora da educação infantil, bem preparada, valorizada, que fez a diferença na vida do meu filho. Para vocês terem a ideia de que uma professora bem preparada na educação infantil, ela pode gerar um impacto numa vida que pode ser marcada pelo fracasso. Então, é muito importante a formação de professores. Eu gostaria de passar agora para o Tércio fazer a fala, fazendo o link, né, na fala da Joseli com relação às lutas da PP Sindicato, né, nós. E, na verdade, eu não me apresentei, né, eu também sou presidente do Conselho Fiscal da PP, sou lutadora há mais de 30 anos, menos, né, não vamos entrar em detalhes, né, gente, mas assim. E o que a Joseli falou, né, nós somos aqueles seres que a gente tem autoestima, ainda mais que amanhã é dia dos professores e professoras, né?
E nós temos orgulho do que fazemos, né? Porque para ser professor você tem que ter muito amor, você tem que ter dom, muita paciência e muita vontade de levantar da cama de manhã e ir para a escola correndo. Gostaria, então, que o Terson fizesse essa ponte, esse link, né, das lutas da PP, com base na fala da Joseli, para dar mais um estímulo aí e aos nossos telespectadores, o pessoal que está interagindo aí no YouTube, para entender bem o que é essa questão, educação, APP, sindicato, como a Joseli falou, né, sem sindicato não tem direitos defendidos. É com você. Obrigada, professora Séfora, né, pela oportunidade, né, assim como os demais colegas, professor Joseli e professor Sérgio. Bom, gente, é óbvio que nós fazemos a defesa da escola pública enquanto entidade sindical, mas necessariamente a defesa dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Falar de uma entidade sindical, antes de mais nada, é tentar compreender o seu papel dentro da nossa sociedade. O sindicato é a entidade que luta pelos direitos trabalhistas de todo e toda trabalhador e trabalhadora do nosso país, vamos dizer assim, ou de qualquer outro país, não importa. Mas ao dizer isso, né, é importante a gente fazer uma pequena retomada, porque nós somos um sindicato que faz a defesa dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Então, nós, na prática, defendemos essa pasta que nós chamamos de educação. O professor Serri, ele falou na sua apresentação da importância da valorização do magistério, né, da questão, na verdade, né, digamos, da importância da formação do profissional de educação, né, questão do magistério, principalmente, a importância da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Base, para que possa não só fundamentar, mas dar, digamos, um norte à nossa educação como um todo. E, além de tudo isso, nós precisamos compreender, como disse a professora Joseli, a complexidade que é o nosso processo educacional como um todo. Ela usou o exemplo do mini planeta, né, chamado, digamos, escola, que eu chamo, na verdade, toda a escola, né, ela é um pedaço da sociedade, justamente em razão da sua diversidade, que é a forma que geralmente eu procuro demonstrar tudo isso, mas ao mesmo tempo dizer que nós precisamos, de certa maneira, fazer esses enfrentamentos para que o nosso direito realmente seja garantido, não somente através da lei, mas que essa lei, na prática, ela possa, de fato, surtir algum efeito. E é esse o papel do nosso sindicato. A PP Sindicato é um sindicato de 73 anos de história. Então, como diz, a história não se inicia em quem dirige esse sindicato nesse momento. Ao contrário, é um histórico, é uma caminhada, é uma luta, é uma vivência do dia a dia. Então, nós não podemos esquecer que por detrás de um sindicato sempre teve, na verdade, uma categoria fazendo essa luta, fazendo esse enfrentamento, objetivando simplesmente o respeito por parte daqueles que dirigem um Estado, que dirigem um município, que dirigem um país. Hoje, nós que estamos na educação, estamos em busca, na prática, principalmente nesse momento que vivemos hoje, de respeito. E aí, é óbvio que, ao ouvir a professora Joseli falando na prática, do dia a dia, do nosso cotidiano, ao ouvir o professor Serri, de que nós, na verdade, fazemos a diferença, e é por isso que somos atacados, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida. Porque temos a certeza absoluta de que as coisas só acontecem contra a entidade sindical, principalmente, e a categoria que nós defendemos, que é a educação, todo tipo de opressão por parte dos nossos parlamentares, sem generalizar, que a gente precisa sempre deixar isso bem claro também, né? Nós sabemos que esses ataques eles acontecem justamente porque nós pensamos e agimos de maneira diferente. Já tentaram criar dentro das nossas escolas, a escola sem partido. Não conseguiram colocar isso na prática. Agora estão criando a militarização dentro das nossas escolas. E nós precisamos, enquanto educador, enquanto professor, enquanto funcionário, porque a Séfora cumprimentou, todos nós somos educadores. Não importa se você está ali na recepção da escola, abrindo o portão para que os nossos alunos possam, de fato, ter um ótimo dia de aula,
recepcionando os professores, recepcionando a comunidade, os pais. Todos nós somos educadores. Então, nós precisamos, primeiramente, entender esse papel. E quando os nossos políticos nos atacam e querem, de certa maneira, acabar com nossos direitos, e não precisamos, na verdade, digamos, sair muito longe, a gente tem exemplos aqui mesmo dentro do nosso município, hoje, candidatos a prefeito, falando, na verdade, né, que é um candidato do povo, que vai melhorar, mas esteve lá no 29 de abril, tá? Inclusive fazendo parte do camburão, porque não teve, né, a audácia, o respeito por aquele que ele chama de professor ou professores e funcionários de escola. Esteve do lado de um governador, como aconteceu no passado, através de Álvaro Dias, Beto Richa e assim por diante. A nossa luta, gente, ela é todo dia. E hoje continuamos sendo atacados dos nossos direitos. No ano passado, no Dia do Professor, criaram, na verdade, mais uma lei que acaba com a licença especial de todos os servidores públicos do Estado do Paraná. Por que conosco? Por que não acontece nada com aqueles que têm, na prática, os maiores salários desse país? Seja dentro do próprio Poder Legislativo, do Executivo, que tem as pastas, principalmente os comissionados, seja também dentro do próprio Judiciário. A gente precisa perceber isso, gente. E quando eu falo que nós precisamos perceber isso, é extremamente importante que, nesse momento de eleição, nós também possamos compreender a importância e o valor do nosso voto. Nós precisamos perceber que hoje, para a montagem de uma chapa para a disputa do Poder Legislativo, que são a questão dos nossos vereadores e vereadoras, precisa ter na chapa no mínimo 30% de mulheres. Isso é lamentável. Tem que garantir 30% de mulheres, os 50%, não é 30%, é 50% lá na Câmara de Vereadores, lá na Assembleia Legislativa, lá no Congresso Nacional. Até porque o colégio eleitoral hoje no nosso país deixa bem claro que as mulheres, elas são as maiores nesse momento em termos de representatividade eleitoral. Então nós precisamos também perceber que para fazer a diferença nós temos que, de certa forma, entender a importância e o valor do nosso voto. E agora eu quero fechar a nossa conversa trazendo um pouquinho para a nossa luta sindical. Gente, o sindicato é a entidade que defende o trabalhador e a trabalhadora. Ao dizer isso para vocês, nós precisamos compreender que um sindicato tem que ter lado. O sindicato não pode simplesmente ficar em cima do muro. Eu sempre digo isso nas escolas. Porque nossos colegas sindicalizados muitas vezes deixam claro para nós que o sindicato não poderia se envolver na política. Gente, isso é um absurdo. Sindicato que não se envolve na política é sindicato pelego. A PP Sindicato tem nome, tem história, justamente porque tem feito a diferença no nosso Estado. Podemos, muitas vezes, não pensar exatamente igual ao outro colega. Nós temos que respeitar as diferenças de pensamentos. Mas, no entanto, nós não podemos esquecer que o sindicato, de certa forma, ele faz e cumpre um papel extremamente importante dentro da sociedade. É ele que garante os nossos direitos trabalhistas. Sem esse sindicato, certamente nós não teríamos um salário mínimo, nós não teríamos um 13º salário, nós não teríamos um terço de férias, nós não teríamos os 30 dias de gozo de férias, nós não teríamos vários outros direitos que estão nos retirando um a um. E agora ainda temos pela frente uma tal reforma administrativa que, de novo, atinge em cheio os trabalhadores e trabalhadoras desse país. Não vamos esquecer que em novembro de 2018 foi aprovada a reforma trabalhista, com o intuito simplesmente de gerar mais empregos. Gente, foi exatamente o contrário. Além de não gerar empregos, precarizou a nossa condição de trabalho, precarizou os nossos direitos trabalhistas. E esses mesmos parlamentares que defenderam isso no passado, hoje estão aí pedindo seu voto. Então nós precisamos realmente repensar os nossos conceitos daquilo que nós entendemos por política. No início da minha fala, eu falava principalmente
que hoje o trabalhador, saiu uma pesquisa, que o trabalhador comum, o assalariado, é o que mais está sofrendo com a alta nos preços, porque os preços atingem basicamente alimentos da cesta básica. Então a gente precisa entender que o sindicato só é atacado porque ele faz, de certa forma, a defesa dos nossos trabalhadores. E eu quero fechar desta forma, dizer a cada um de vocês que estão nos ouvindo que é extremamente importante a gente pensar em quem estaremos votando nessas eleições no dia 15 de novembro. Eu faço parte, né, de um partido político, tá? Apesar de nunca ter misturado as coisas com a nossa entidade sindical no sentido de fazer a campanha desta forma. Porque se nós acreditamos na pluralidade, nós precisamos respeitar a pluralidade. Senão nós não vamos fazer a diferença. Mas eu quero apresentar para vocês, não só com a Cefra, que nós temos muitos candidatos que representam a educação, gente. Se os militares estão ocupando o espaço, estão nos atacando porque os direitos deles estão garantidos, pode observar que nas últimas eleições nós tivemos um número elevado de militares e delegados sendo eleitos. Por que nós não podemos também fazer assim na educação? Por que nós não podemos votar no professor, na professora, no funcionário de escola, na funcionária de escola? Eu acho que nós precisamos pensar e repensar os nossos conceitos. O simples fato de nós votarmos nem sempre vamos garantir que quem de fato foi eleito irá nos representar bem. Mas eu quero dizer para vocês que o histórico da professora Joseli, por si só, fala por ela. Assim como o meu histórico, o histórico da professora Cefra, o histórico do professor Serri, fala por eles. Então nós precisamos entender isso. Que se alguém de fato quiser saber em quem você está votando, procure saber quem era esse indivíduo lá atrás. Não vamos esquecer do que eu acabei de dizer para vocês, que nós temos candidatos aqui na nossa cidade hoje, se apresentando, na verdade, como milagreiro para resolver um monte de problema, mas que é contra o servidor público, que é contra o funcionário público. Isso é ruim para todos nós, gente. É muito ruim. Porque quem, de fato, luta pelo trabalhador e pela trabalhadora vai estar, de fato, defendendo o trabalhador e a trabalhadora em todos os espaços. Seja na saúde, na educação, na questão da infraestrutura, na questão da segurança, na questão da moradia, na questão de um salário digno, na questão de garantir uma escola pública de qualidade. Eu acho que é isso que nós precisamos entender. E esse é o papel da nossa entidade sindical. Nós falamos em nome do Sindicato da Educação. Mas qualquer sindicato, de fato, que lute pelo seu trabalhador e trabalhadora, ele cumpre um papel social extremamente importante. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, né, nesse momento, participando e dialogando com vocês, que estão do outro lado, para dizer para vocês que sem um sindicato, nós não teríamos avançado. Se querem nos derrubar, é porque eles sabem o nosso valor e a nossa importância dentro da nossa sociedade. Agradeço imensamente a presença de todos nesse nosso debate e queremos, ao mesmo tempo, parabenizar você, professor, você, professora, pelo seu dia, que é amanhã, para que realmente possamos fazer a diferença também acreditando no nosso trabalho, no nosso papel, como disse o professor Serri, quando ele fala da valorização, quando ele fala da formação, quando ele fala da importância desse trabalhador dentro dos espaços que nós chamamos escola. Eu acho que é isso, Cefra. Agradeço mais uma vez imensamente essa oportunidade. Ok, Terço. Obrigado aí, muito boa a tua fala, como sempre, né? E com base no que você falou, a gente já passa para o professor Serri, para ele fazer as suas considerações, seu fechamento, né, fazer mais uma intervenção, deixando uma mensagem também, né, para nós, educadores e educadoras. E aí já vamos nos despedindo, mas primeiro o senhor pode, né, fazer a sua fala com base naquilo que foi feito esse debate. Com o senhor, professor. Ok, obrigado, Cefra. Eu acho que a gente tem que, vamos dizer assim, refletir muito sobre os temas, né, que essa noite trouxe para a gente pensar em termos da candidatura, do mandato, mas
para além disso, na nossa vida diária, né? Porque todos que estamos aqui, as pessoas que estão assistindo, a grande maioria de nós aqui somos professores, somos estudantes, somos pessoas que estão envolvidas de uma forma ou de outra com a educação, na condição de pais, na condição de alunos, etc. Então, eu acho que tudo isso traz para a gente uma responsabilidade muito grande na campanha política e na vida cotidiana desse compromisso com a educação. Eu acho que, assim, teve uma coisa que eu acabei não falando que tem a ver com como que essas teorias da conspiração estão se espalhando e estão comendo a democracia por dentro. Eu penso que nós temos que nos preocupar de fazer o contraponto a essas coisas todas, né? Como educadores, ou como educadores por profissão, ou como educadores na condição de cidadãos. Eu acho que, assim, tem preconceitos que estão estabelecidos e tem teorias da conspiração que estão estabelecidas. Eu acho que uma coisa que é um pouco das duas quando a gente vai falar assim, olha, a professora Joseli do PT, a pessoa fala, não, eu até gosto da Joseli, mas o PT não tem como. Olha, isso é uma coisa que foi construída por anos da mídia e também das redes sociais ali da extrema-direita, e construiu uma visão muito errada. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito para combater isso. A gente tem que lembrar para as pessoas que o sujeito que prendeu o Lula foi o sujeito que elegeu o Bolsonaro e virou ministro dele. E agora o judiciário está inocentando. O Genuíno foi inocentado, o Delúbio foi inocentado, né? O próprio Lula já foi inocentado numa série de processos. Então, acho que a gente tem que trabalhar isso com a população. Não existe política se você é intolerante. Então, não existe política se você fala assim, eu não quero nem ouvir a sua proposta por causa do seu partido, ou porque você é mulher, ou porque você é negro, ou por qualquer motivo. Acho que a política é debate das ideias. É isso que nós estamos fazendo, e acho que é isso que a gente tem que continuar fazendo. Muito obrigado, colegas. Muito obrigado, Séfora, professor Tércio, professor Joseli. Um abraço aí a todos os colegas, professores e professoras pelo nosso dia amanhã. E tomara, né, vamos trabalhar bastante para que a professora Joseli seja eleita, que o professor Edson seja eleito também, que em 15 de outubro do ano que vem a gente se encontre aqui com notícias melhores, né, com caminhada já feita, com mais passos dados. Muito obrigado, gente. Nós que agradecemos o senhor, professor, pela sua presença, pela sua... Essa intervenção que o senhor fez é exatamente aquilo, né? A conspiração, o antipetismo, o preconceito, o tabu da direita que vem marginalizando as nossas conquistas, né, do último governo, em relação às políticas públicas, que defendem as minorias, as pessoas, as comunidades vulneráveis, os nossos estudantes, né, que são de várias comunidades, de várias realidades. Então, isso, o senhor está muito certo, que nós temos que combater e levantar essa bandeira, como alguém falou, não sei se o Tércio ou o senhor, se eleita ou não, mas nós estamos aqui para levantar essa bandeira, para fazer esse debate, para esclarecer a população, conscientizar, que não é o PT, o partido, mas sim aquilo que foi construído para essas comunidades mais vulneráveis e também no cumprimento da Constituição. E a Constituição Federal é a nossa Carta Magna, e ali é que nós temos que ter a nossa base para a defesa da nossa nação, do nosso povo, do Brasil, desse Brasil tão imenso, né, que foge à nossa realidade de tantas dificuldades e regiões que nós estamos aí com altos níveis de violência, né, e nós estamos vivendo um momento de alta violência, é uma situação assim que para nós era tudo tão difícil, era quase impossível. E agora é uma coisa que está se tornando natural. Em relação ao Covid, a mesma coisa, nós percebemos isso na nossa cidade mesmo, aqui em Ponta Grossa, percebemos que as pessoas não estão atenando pela gravidade da situação, né? E a nossa escola pública, de novo, né, vem nesse desgoverno, tentando fazer das nossas cidades aí cobaias, né, para o enfrentamento. Nós sabemos que por ser um momento eleitoral, nós sabemos que as escolas públicas, principalmente as nossas estaduais, sempre foram currais eleitorais. Eu falo isso
abertamente, nós sabemos, nós temos conhecimento disso, mas nós não podemos, de forma alguma, permitir que se volte às aulas, que retomem, tanto na universidade, tanto nas escolas fundamental, porque o risco à vida é muito grande. E nós, professores e professoras, acho que a nossa maior bandeira sempre foi defender a vida e valorizar a vida de cada ser, de cada humana que nos colocam, né, para ter essa formação, para tornar um cidadão, uma cidadã com vida digna e com qualidade. Eu vou passar a fala agora para a Joseli, né, a nossa candidata, e gostei muito da fala, do que ela fez, independente de, né, ela é uma sindicalista, ela é uma guerreira de mão cheia. Também já vou, né, fechando aqui. E, assim, por que eu apoio a Joseli? Porque eu conheço a carreira dela, eu conheço a luta na universidade, eu fiz muita coisa dentro da universidade. Eu fiz muitos projetos, fiz várias coisas, fizemos juntos com a Escola Pública, Instituto de Educação, Colégio Polivalente, sempre foi feito um trabalho muito bacana, desse intercâmbio, né, entre ensino superior e ensino médio, e eu tenho a dizer para vocês, assim, não existe escola do ensino médio fundamental sem a universidade nos apoiando com o conhecimento, com o empírico, com todo esse conhecimento científico, né, que é um trabalho bem árduo, eu sei disso, porque não é fácil montar um trabalho, e a correção é pior ainda, né, porque você fica naquela tensão, né. O meu orientador perdeu o meu TCC, o carro dele foi roubado com meu TCC não, com a tese do mestrado, simplesmente roubaram com a minha tese. Pensem no meu problema. Mas assim, fechando também, né, vou passar para a Joseli, mas eu acredito na fala que o Terson fez. Nós, enquanto militantes, nós somos militantes, nós não somos dirigentes, nós somos militantes, assumimos voluntariamente essa função em defesa, na verdade, em defesa da Constituição, né? De garantir o que é direito de todos e todas aí, mediante a Constituição, e é isso que a APP Sindicato faz, estamos sempre na luta, e vamos sempre defender, né, essa classe trabalhadora dos educadores e educadoras aí do Paraná, principalmente de Ponta Grossa. Aí eu vou passar a fala, então, para a Joseli, 13.500. Diz aí, Joseli, 13.500, bora lá. Meu nome é Joseli, né? Meu nome é Joseli, diz aí. Professora Joseli, olha só, gente, o que eu gostaria de agradecer o espaço, até para que as pessoas me conheçam um pouco, porque é a minha primeira participação, né, numa campanha política como candidata. Sempre trabalhei nas campanhas, mas nunca como candidata. E o que eu trago para a campanha, ela está lastreada na minha vida. Quem quiser olhar o meu passado, ver as pesquisas que eu já realizei, o trabalho que eu já fiz na formação de professores, no curso de licenciatura, né, vai ver que o que eu trago agora para discutir na arena política, ela não foge daquilo que eu me construí enquanto professora, como mulher e pesquisadora. A minha luta sempre foi pela educação, e no final do ano passado, eu acabei me sentindo muito atacada porque eu trabalho pela frente das questões de gênero, né, das questões LGBT e a questão da educação, e foram justamente esses 3 eixos de ataque do governo, né, desse governo que está aí. E eu me senti muito insatisfeita de estar só dentro da sala de aula, só dentro da universidade, e esse incômodo de querer fazer algo mais acabou sendo uma energia que juntou outros professores da universidade. Então, eu não estou sozinha, eu represento um grupo maior, né? Não tenho a pretensão de um mandato individual, que é a Joseli, né? A gente tem esse modelo de organização do Estado, como a cadeira sendo personalizada por uma pessoa, mas
nós temos um grupo de professores muito preocupados com uma escola de qualidade, com uma escola inclusiva, e com a valorização dos profissionais todos da educação, funcionários, e com o destino da escola pública que a gente precisa lutar. Então, eu agradeço o espaço para que vocês me conheçam, né, e dizer que o meu passado está aí para vocês pesquisarem e acharem que se a minha luta é a luta de vocês, a luta desse conjunto de pessoas que estão nesse grupo, que apoiam a minha candidatura, também é a luta de vocês, a ajuda vai ser muito bem-vinda e que a gente vai lutar em conjunto. Não, esse espaço me deu a noção de que a luta não é solitária, né? Que existe essa energia toda vinda dessa categoria guerreira que são os professores do Paraná. Obrigada. Nós que agradecemos, Joseli, professora Joseli, 13.500, contamos com o voto e com o apoio da nossa categoria, principalmente da nossa categoria, que é o nosso meio, e nós acreditamos que o mandato no Legislativo, a professora Joseli vai dar conta, e nós estaremos lá para dar apoio para ela sempre que ela precisar. Pode contar com a PP Sindicato, com toda a nossa categoria, para formular emendas, para fazer a defesa, né, dos nossos profissionais de educação no município de Ponta Grossa. Eu agradeço a presença do professor Serri, professor Tércio, companheiro de luta, guerreiro, né, de muitas 29 de abril, né, Tércio, e a Joseli, que eu estou encantado com a Joseli, e estamos aí apoiando. A gente pode também fazer outras lives, fazer um debate focado em outros temas, mas hoje é mais para conhecer a pauta, né, de luta da união entre as universidades e nós aqui do Fundamental e do Ensino Médio, onde a PP Sindicato está envolvida, mais os sindicatos das universidades. Um abraço a todos e feliz dia dos professores e professoras a todos e todas, e bora lá, porque amanhã cedo nós estamos lá, né, fazendo o nosso trabalho. Boa noite a todos, beijo, saúde, paz e todos se cuidem. Ok, tchau, tchau. Boa noite, bom descanso boa noite, a todos Tércio. e todas. Até mais. Tchau, gente. Boa noite, Joseli, boa noite, Serri. Tchau, Serri, tchau, Tércio. Boa noite.